Muito boa noite, bem-vindos a mais conversas, porque é mesmo de conversas que vamos tratar esta noite. Recordar, alguns albicastrenses estavam bem fora da terra natal, alguns bem longe até, quando recebem a notícia do 25 de Abril. São várias histórias que vos trago, aconteceram há 50 anos. Nossa primeira testemunho, Isabel Louro Carvalho. Isabel, bem-aja por aceder a contar-nos esses dias e esses momentos. Estava no norte de Angola, o marido era militar e vivia, como diz, no mato, no aquartelamento, no norte de Angola, muito longe, digamos assim, das cidades grandes. Como é que receberam a notícia do 25 de Abril? Recebemos a notícia dias depois, não sei quantos dias depois, mas foi dias depois, porque, claro, nós estávamos ali num perímetro militar e foi através disso que recebemos a notícia. Portanto, só havia rádio, as comunicações militares. Sim. Porque aquilo, pronto, era ali uma terra, aquilo tinha apenas uma escola, tinha um casal que era o governador e a esposa era a professora, tinha um comércio onde se abastecia, que eles diziam que a senhora era monhé. O comércio, olha, era uma espécie de uma loja chinesa, aquilo tinha tudo. Tudo o que havia para se comprar era só ali, não havia mais lado nenhum. Portanto, ia desde as ferragens, digamos assim. Eles também, coitados, também não compravam muita coisa, que eles também só viviam lá nas bancas deles. Havia também lá uma capela e as pessoas brancas éramos só nós, os militares, e era aquele casal que o senhor era o governador e ela era a professora. Recebem a notícia e as coisas mudam. Não mudou nada. Nós ali não mudou nada, como estávamos, ficámos. Nós estivemos ainda lá 9 meses. No interior? No sítio onde estávamos, ficámos lá 9 meses. Então, e não se gerava essa vontade de quanta falta fazia um telemóvel? Pois, mas não Ninguém havia. imaginava sequer que havia um dia de nascer. Mas não havia, olha, continuámos a ficar como estávamos, não houve mudança nenhuma, por enquanto. Nessas alturas não houve mudança nenhuma, nós continuámos a estar. Estivemos lá ainda 9 meses. Depois? E depois é que viemos para o Luso. Já era uma cidade? Já era uma cidade, mas que também não era muito bom, porque nós não tínhamos, vivíamos ali lá no Luso. Havia uma messe que estava a ser construída, mas a messe só tinha ainda os apartamentos. O resto não tinha e nós tínhamos de ir a comer à pensão. Portanto, não havia confecção de alimentos? Tínhamos de ir a comer à pensão, só que... A pensão? A pensão ainda ficava um bocadinho longe. E há 50 anos? E há 50 anos, e depois a gente ficava lá, com o dinheirinho que lá ficávamos era o mínimo, e às vezes a coisa não dava assim para muito avantajado. E então nós depois começámos a pensar, havia lá 4 casais. Portanto, esposas, vocês estavam, como 4 a Isabel, famílias. casados com militares. 4 famílias. E podiam viver... 4 famílias que eu conhecia. E depois começámos a pensar e então fizemos o seguinte, compramos uma placa elétrica só com um disco e passámos a cozinhar lá. Só que o apartamento era a entrada, era uma sala, depois o corredor ia diretamente ao quarto, entre o quarto e a sala havia uma casa de banho. No corredor era onde a gente tinha as nossas coisas para cozinhar. E depois, como não havia outro sítio, nós cozinhávamos na casa de banho. O meu marido, no quartel, fizeram-lhe uma mesa. A mesa punha-se em cima do ralo do chuveiro. Do chuveiro, da base. E aí se cozinhava.
quando ele vinha, tirava a mesa e tomava o duche. Pois, no fundo... E voltava a ser a mesma história. Claro. E assim foi durante os meses que estivemos no Luso. Tenho que lhe perguntar, nunca foram importunados por nada, por alguma diferença de tratamento? Aí, Já se notava que havia qualquer não, coisa? aí importunados não. Quando a messe ficava assim um bocadinho afastada ainda do centro da cidade. E nós, quando vínhamos às compras, vínhamos sempre 2 ou 3. Nunca vínhamos sozinhos. Era a ideia de se autoproteger. Porque os tropas do MPLA Claro. empunhavam a arma assim, com os lenços vermelhos, e vinham atrás de nós. Nunca vos fizeram mal? Nunca nos fizeram mal, mas seguiam-nos. Claro. Mas seguiam-nos, e por isso mesmo nós nunca vínhamos sozinhas, uma sozinha. Juntávamos-nos sempre. Está-me a dizer que a tropa, digamos, que até ao dia 24 era inimiga, passou a estar, digamos assim, na área urbana, Sim. juntamente com os militares portugueses. Sim, sim. Nós, na altura, os militares portugueses estavam só nos quartéis. Eles é que andavam Na rua, na ruas. cidade, na parte urbana. Eles é que andavam nas ruas. Porque a gente, militares, não via nenhum. Claro. Só víamos militares, mas eram do MPLA. E pronto, e assim se foram passando os meses que tivemos lá, que ainda... Até que chega a notícia para virem... De virmos embora. Virem embora, não é? Entregarem... De virmos embora. Eu, por acaso, não tive problemas, porque viemos do Luso diretamente para Luanda. Tivemos em Luanda mais uma semana... Tivemos à espera de avião para vir do Luso para Luanda. E depois em Luanda tivemos à espera de avião para vir para o Puto, como eles lhe chamavam. Porque no mato, a lavadeira que nós lá tínhamos, está aí nas fotografias, dizia-me assim: senhora, leva a Ana para o Puto. Ai, pediam-vos que trouxessem... Senhora, levem a Ana no Puto. Não era para o Puto, era no Puto. O Puto era o... Era Portugal. No Puto. Senhora, levem a Ana no Puto. E eu disse: oh, Ana, não pode ser, tu és daqui, tens de ficar cá. Mas ela já era uma senhora com muita idade, o braço dela já era assim. Ela era a lavadeira, mas ela ia buscar as roupas. Recolhia e lavava. Mas tinha moças mais novas que lavavam, não era ela que lavava. Já era tipo empresária. Sim. Ela ia buscar as roupas, mas eram outras que lavavam, já não era ela. Mas ela mentia. Ela dizia que era ela que lavava. Mas era impossível que ela lavasse tanta roupa. E eu dizia-lhe assim: oh, Ana, tu estás a mentir. Então como é que tu... Já és velhota, como é que lavas tanta roupa? Senhora lava, Ana lava, senhora Ana lava. Pronto, e ficávamos por ali. Mas era impossível, porque ela não podia lavar tanta roupa, porque já era uma senhora muito idosa. Estamos já em Luanda. E depois viemos para Luanda, e depois em Luanda tivemos mais uma semanita. Tínhamos estado lá 8 dias quando eu fui, e depois nessa altura, e depois fomos de férias lá ainda uma semana, a Luanda. E com isto tudo, já tinha passado um ano. Pois. Já estávamos em 75. Já estávamos em 75. E depois viemos então para Luanda à espera do avião, e depois viemos de avião para Portugal. Em maio de 75. A data precisa já não me lembro. Evidente. Mas já foi em maio de 75. Eu, por acaso, não tive problemas. Deixe-me perguntar, Isabel, e Lisboa? Já não era a Lisboa com que a tinha deixado quando foi? Nem Luanda. Já nem Luanda. Notou isso? Sim. No Luso não se notava, o comércio continuou. Sim. Mas em Luanda, não. Quando cheguei a Luanda, vi uma Luanda despida. Isto é o quê? Pouca gente? As lojas já não tinham. Não tinham... Tinham sido saqueadas, já não havia nada. Portanto, já era aquela Luanda... A revolucionária, digamos aquela assim. Luanda linda. Sim, sim. Que eu vi quando cheguei. Aquelas lojas muito chiques, com muita coisa bonita. Isso tinha tudo desaparecido. Já não havia nada. E Lisboa?
A Lisboa, doutor, eu não notei assim grande diferença, porque eu cheguei a Lisboa e vim-me embora. Porque vai-se embora para Castelo Branco, Para Castelo e Branco. para a minha Era terra. aqui que Já tínhamos- não tinha casa em Castelo Branco, Portanto- fui para a minha terra. Depois- Imaginamos, agora vamos andar para trás com o filme. Portanto, vai daqui ter com o seu marido, que estava em comissão de serviço no norte de Angola. Sim. O 25 de Abril acontece e só chega praticamente a Castelo Branco. E de hoje a gente se queixa do atraso do avião, ou do comboio, ou do autocarro. 1 ano e quase 1 mês depois. E a chegada à Terra? A Terra é Castelo Branco. A saudade era muito grande. Mas as circunstâncias também eram diferentes. Foi tudo muito diferente. Não vos chamaram aqueles olhares assim? Não, Não. não tive problemas. Não, pergunto porque quando veio também depois muita gente que voltou das colónias, chamemos-lhe assim, eram olhados de soslaio pelos mas que cá eu acho estavam. que- eu Como acho vocês eram militares e, neste caso, família dos militares, Olhe, sinceramente digo-lhe, fomos mais olhados de lá do que cá. sim, também é natural. Não é? Vocês eram, digamos assim, a cara, o rosto do braço armado, ao fim e ao cabo, que estava na Porque- terra deles. Lá éramos mais olhados, mas ainda não era pelo preto, era pelo branco. E eu notava isso mais, Branco que não era português? não sei, eu notava isso mais nos talhos. Diga, Quando a diga, gente ia, diga. É a sua experiência. pois, notei isso muito. Quando ia comprar carne, Via-se as pessoas a falarem baixinho. E pronto, e a gente deduzia que era por nós. criava-vos, incomodava, não era? E como estavam com algum receio de alguma coisa a acontecer, ao mínimo a coisinha podia despoletar o que não se queria que acontecesse. Portanto, nunca foi molestada, Eu não. nunca lhe aconteceu absolutamente. Eu não, mas tive uma amiga que foi do Luso para Nova Lisboa e sofreu horrores no comboio. Ela foi de comboio. Viajou sozinha. Ela ia sozinha. O marido já tinha ido e ela ia sozinha. E ela sofreu muito, muito, muito no comboio. Tanto que chegou a Portugal, teve um esgotamento que andou muitos anos mal. Era de Penafiel, esse casal. E chegámos a visitar-nos ainda fomos a Penafiel e eles vieram a Castelo Branco. A gente ainda se visitou porque ganhámos ali uma amizade naqueles Evidente. meses É que sempre tivemos assim. no Luso. Os Porque eles, portugueses fora, digamos, desta Porque- terra, são todos da mesma terra, não é? Isto pois, é muito porque claro. a gente conheceu-se no Luso e então era esse casal e era um casal madeirense. O casal madeirense tinha 2 filhos. E esses senhores também tinham, os filhos já eram crescidos, tinham um filho que também já era major, mas estava cá em Portugal. E então a gente fez aí uma amizade. E fazíamos o seguinte, como nós não tínhamos lá quase nada, aos Eu ia domingos, perguntar isso, só a mala roupa. Não traz mais nada. tínhamos, não tem tínhamos assim umas loucinhas que tínhamos trazido do mato, porque a gente lá no mato, eu levei algumas coisas quando fui. E então depois, a gente nos fins de semana, fazíamos assim uma espécie de um piquenique, cada um em sua casa. Um fim de semana era na casa de um, no fim de semana era na casa do outro, e fazíamos assim. E cada qual cozinhava o que era mais tradicional na sua terra. Aqui, chamemos-lhe assim, na metrópole, como Sim. se dizia à época. Sim, era assim, a madeirense cozinhava à moda da madeira, madeira. as comidas da madeira. Então, Isabel, o que é que representava a Beira Baixa? Ai, doutor, já não me O lembro. que é que a menina fazia? Eu já não me lembro. Eu já não me lembro o que a gente cozinhava. Era o que também não havia muita escolha, não é? Ali já havia, estávamos no Luz, a gente ia a comprar. Já comprava aquilo que queria. Mas olha que já não me lembro o que cozinhávamos. Mas certamente não cozinhávamos muito porque só tínhamos ali a placazinha elétrica. Já não era mau. Não já dava era para mau. fazer muita coisa. Já não era muito mau. Tenho que lhe perguntar, passaram 50 anos.
É verdade. Olhando para trás, o que é que me diz? 50 anos depois de tudo isto que passou, na primeira pessoa? Eu acho que 50 anos depois as coisas não ficaram também muito bem. Queríamos mais, esperávamos mais. Foi uma liberdade mal dada. Tivemos muita liberdade, mas foi uma liberdade que não foi assim muito bem aproveitada. Quanto a mim, não é? É a sua opinião, é evidente. Pronto, é a minha opinião. Essa opinião só vale porque é a sua, é não é mais. É a minha opinião. Não é mais do que não. Agora, quanto ao resto, olha, depois a gente veio, o meu marido continuou ainda ao serviço ainda há alguns anos. E veja, agora até estamos com um problema muito curioso. Quase qualquer dia vamos ter mais generais do que propriamente do que praças. Ou seja, estamos com um grande déficit nas Forças Armadas. Pois, 50 anos depois, no fundo, acabamos por deixá-las, eu atrevo-me a dizer, eu não digo morrer, mas quase a desaparecer. Pelas notícias que a gente lê todos os dias. Porque os nossos governantes não souberam dar importância àquilo que foi feito no 25 de Abril. E por isso, 50 anos... E por isso, 50 anos depois, estamos assim. Porque ninguém deu importância ao que foram os militares no 25 de Abril. Sim, parece até se esqueceram deles. Ainda há subsídios e promessas por cumprir com os ex-combatentes ou com os combatentes. Eu acho que os combatentes nunca são ex. Foram sempre e serão sempre. Serão sempre combatentes. Olha, o meu marido dizia sempre, eu vou ser sempre militar. Claro. E por esse motivo, quando ele faleceu, ele teve 6 meses de muito sofrimento e eu não sabia como havia de ser o final e nunca lhe perguntei, porque achava que não. E depois, nessa altura, eu perguntei a uma amiga, que o marido era colega do meu marido e muito amigo, e eu perguntei-lhe como é que eu havia de fazer. Se havia do meu marido ir fardado ou à civil. Sim. E ela ainda tinha o marido vivo, o marido não há muitos anos que ainda morreu. Lembrou-se que o seu marido tinha dito: eu quero ser sempre... Pois, eu serei sempre militar. Então a decisão foi? E eu falei com ela e ela falou com o marido e o marido deu a mesma resposta que o meu marido dizia. O senhor, o marido dela, até lhe digo quem foi o pai da Matilde, do restaurante, que era muito amigo do meu marido, e ele disse, então, o Lebre dizia o mesmo que eu digo, nós somos sempre militares. E então, por isso mesmo, o meu marido foi fardado. Essa conclusão já tínhamos chegado pelas suas palavras. Isabel, bem-aja, queríamos recordar estes momentos com saudade, pois certo, sei que fomos buscar memórias, a memória também do seu marido, mas é um testemunho que fica, porque às vezes só conhecemos as histórias dos grandes, dos que têm grande nome no país, e há histórias anónimas como a sua e outras que vamos ouvir ainda aqui. Sim, porque às também. vezes contam-se muitas histórias que não são reais. Esta foi real. Real. Sem exageros, foi assim. Bem-aja pelo testemunho. Hoje, portanto, já não tem o seu marido, mas esta experiência também lhe deu força, digamos assim, para esta sobrevivência, eu diria, sozinha. Eu sei que tem família, mas hoje vive praticamente sozinha. Foi um bocado mau. Dura, mas... Foi uns anos... Quem vai viver em Angola, no meio de tanta dificuldade... Foram uns anos amargurados, mas... Sublimou, assim, sublimou. Eu sou católica. E ajudou. E acredito. E se eu acredito no além, tenho de aceitar o que a vida me deu.
Portanto, e é isso que... Reconciliou-se com essa ideia. E ideia. tem sido isso que me tem levado a levar a vida que eu levo. E é assim. E tenho conseguido, porque os primeiros anos foram duros. E digo-lhe mais, foram tão duros que foi a Usalbi que me ajudou. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, mas como eu sou suspeita a perguntar... Foi a Usalbi a escola... que me ajudou muito a levantar o ânimo. Porque quando um dia uma amiga, também mulher de um colega do meu marido, me viu e me disse assim, e eu disse, ela vinha da piscina, e eu disse, ai credo, de onde é que tu vens tão desguilhada? Um termo que se usa na minha terra. Desguilhada. 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 E ela diz assim, ai, olha, vem de um sítio para onde tu também havias de ir. Muito bem. E eu disse assim, então onde é? Olha, é da Usalbi. Eu venho da piscina e tenho isto, tenho aquilo, tenho outro, como estou ali. Eu disse, eu nem sei onde isso é. Pois, e o meu marido reformou-se e nós fomos para o Ladoeiro. Tivemos lá 12 anos. 12 anos. Tínhamos cá a casa, vinhamos, claro. Íamos. Mas foram para lá. Mas fomos para lá. Tínhamos lá uma quintazita, que ainda tenho, e fizemos lá a casa e fomos para lá. Claro, aconteceu isto ao meu marido e eu pensei logo, e já tinha dito a ele, que um dia que ele partisse sem mim, que eu vinha para Castelo Branco, que eu ficava lá, que não queria saber nada daquilo que ele andava a fazer. Não quero saber nada disto. Ele comprou trator, comprou tudo, e eu só dizia assim, eu não quero saber nada disto. Se tu um dia fores na minha frente, eu não quero saber disto. E não quis saber. Eu vim-me embora, ficou para lá tudo, e para lá anda aquilo, dei ao sobrinho, claro. E vim-me embora, não quis saber nada daquilo. E então, foi aí que depois eu vim para cá, como estou a dizer, e isto já foi no segundo ou no terceiro ano depois dele ter falecido. E você estava, não sei onde isso fica. Pois, não sei onde isso fica. E ela diz assim, olha, fica no quartel. Quando vais para o cemitério... Ainda era lá em baixo. Eu pensei que me ia dizer que era outra vez o quartel. E eu ia muitas vezes ao cemitério, e ela sabia. Ela dizia, olha, quando vais para o cemitério, há ali uma quinta, que é a Quinta Nova. A Quinta Nova. Foi aí que se começou. Vais lá e inscreves-te lá. E assim foi um dia, fui ao cemitério e de regresso entrei lá e diz-me a criatura, já não sei quem foi, disse, José, só temos 2 disciplinas, é ginástica e... Qual era a outra? Eram esses trabalhos manuais. Trabalhos manuais. Pintura. E eu disse assim, então está bem. Então, assim, inscrevi-me nessas 2. Depois, mais tarde, já andava na ginástica, que era no... Porque na altura em que se inscreveu, estavam esgotadas, não eram as vagas. Mas fui logo para essas 2. Pois. E depois a ginástica era no clube. Isso. No clube, no centro artístico. No centro artístico. E andava lá uma senhora que ia para a piscina. E eu não tinha conseguido arranjar vaga para a piscina. E então ela depois diz-me assim, então olha, vais ficar na minha vaga porque eu em junho vou para o Algarve. Junho, maio, ela ia em maio porque ela tinha lá a casa. Vou para o Algarve e tu ficas no meu lugar. Está bem. Assim foi. Apanhava o autocarro ao pé da praça e ia para a piscina. E lá depois ficava ao pé da escola de saúde. Sim, e apanhava ia a pé para a piscina. Para a piscina. Para a piscina. E foi assim durante esse ano e o outro seguinte. Depois, no ano seguinte, já consegui a inscrição para mais não sei quantas. O que estava livre. De maneira que foi isso que me ajudou a superar também o desgosto que eu passei. Isabela, o que me está a dizer, e podemos partilhá-lo, tem acontecido com muita gente. Portanto, a gente às vezes imagina que o trabalho que se tem com as pessoas de mais idade e o que mais combatemos é o estarem sós. E a escola é uma das possibilidades de vencer
Sim, a solidão. fui ouvir para Castelo Branco, que me ajudou bastante. Não fui só à escola, entretanto fui para a Legião de Maria, fui para a Mensagem de Fátima, como eu sou católica. Saiu de Pronto, casa, fiz todas essas interessou-se pela coisas, comunidade. fiz O todas essas voluntariado. coisas e tudo me ajudou. Foi tudo o que me ajudou a superar, porque eu vivia sozinha, a minha família Está longe está daqui. longe e os que estavam, alguns que Mas estavam na temos que o cidade. dizer, senão depois ralham comigo. Mas cuidam bem de si. Graças a Deus. Pois, não é que às vezes há a ideia que estão longe e que, antes pelo Não. contrário, vamos lá contar o segredo. Hoje não era para estar aqui no estúdio. Pois não, hoje ainda era para estar no entroncamento. Na família. No não é? entroncamento. No entroncamento onde tem sobrinhos, não é? Tenho um sobrinho. Sobrinho. Sobrinho do meu marido. Que gostam muito de si. Mas a menina é que não gosta de estar lá muito tempo. Pois não é verdade. No entroncamento. Porque se sente aqui... Eu gosto muito de lá estar, gosto muito deles Claro, e pronto, ela é muito minha amiga. Mas aqui agora já tem amigos. Pois tenho, graças a Deus, muitos amigos. Embora às vezes a gente pense que não, mas tenho, graças a Há de Deus. sobrar algum. Alguns. Também não queremos ter a cidade toda. Pois, Isso é também verdade. é. Alguns. Também não, nem pode ser. Quero-lhe agradecer. Muito obrigado por este testemunho e espero que pelo menos hoje fique este registro e ficará já para sempre. Depois vamos ver alguns dos testemunhos, documentos que nos deixa e que a tecnologia vai conseguir mostrá-los e partilhá-los com outras pessoas. Muito obrigado. Fiz o que pude, não é? Daquilo que me lembrei, daquilo que vivi. E bem. Olha. E bem. Para si, em casa... Diga. Não sei o que mais precisa. Não, é o testemunho na primeira pessoa e são os verdadeiros, são os vividos, foram sentidos. Para si em casa, mais um testemunho sobre onde é que eu estava e como é que soube do 25 de Abril há 50 anos atrás.